O título dessa tarde, A Extraordinária Obra de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versos de número 16 e 17. A semana retrasada, quando eu ministrei aqui o último estudo, esperava que o Leonardo fosse avançar até o verso número 21, mas ele acabou fazendo 3 versículos, aí agora eu fui estudar e também vou fazer só 2 versículos, não vai chegar no 21 ainda. De tanta informação que nós conseguimos extrair desse maravilhoso texto. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua presença e podemos desfrutar do alimento da tua santíssima palavra. Que a tua graça esteja sobre nossas vidas, que o Senhor me use para que eu venha ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, de modo que o seu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, queridos, queria destacar uma coisa com vocês. O reformador Lutero, ele disse que o versículo 16, ele poderia ser chamado de mini-evangelho, porque somente nesse versículo 16 nós conseguimos trabalhar tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Também é verdade que este é um dos versículos mais controversos e debatidos no meio acadêmico. Muitas pessoas tendem a fazer algumas interpretações um tanto exageradas no sentido da aplicação desse texto. Então, nós temos como exemplo a cosmovisão arminiana, que faz uma interpretação bem distinta daquilo que nós vamos trabalhar hoje. Inclusive, nós somos até acusados por eles de não trabalhar em cima desse texto, mas eu vou provar hoje que nós gostamos e amamos esse texto, sim. E aqui nós precisamos entender, então, qual é o sentido do texto. Por que João está escrevendo isso? Qual foi a forma, qual foi a maneira que ele quis passar para os seus leitores? E aí precisamos também enxergar aquilo que é literal e aquilo que não é literal. Já desde o primeiro capítulo, nós temos trabalhado a ideia de cosmo, mundo. De vez ou outra ela é literal e às vezes ela não é literal. E é isso que nós vamos trabalhar também nessa tarde. Então vamos lá. No versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, nós vamos aprender aqui, queridos, como fazer uma exegese, uma explanação sobre o texto. Buscar o sentido do texto. O que o autor está nos mostrando. Isso é muito importante para que nós façamos a interpretação fiel das Sagradas Escrituras. E assim, então, poder fazer também as aplicações corretas. Então, logo de início, porque Deus amou. Que tipo de amor é esse? Que amor que Deus teve para com o mundo? Qual é o amor que nós conseguimos enxergar aqui? Esse amor, ele deve ser entendido como um amor salvífico. Ou seja, um amor soteriológico, de salvação. Ok? Logo, nós também percebemos a ideia da palavra aqui, mundo, porque Deus amou ao mundo. Veja, se é verdade que esse amor
ele tem um caráter salvífico, o mundo não pode ser literal. Porque se nós empregamos que o mundo ele seja literal aqui, nós estamos dizendo que Deus amou salvificamente a todas as pessoas. Então ninguém vai para o inferno. Então nós vamos entrar no universalismo, onde não há condenação. E aí veja só também uma interpretação sobre esta palavra mundo, porque ela é muito significativa, porque nós precisamos levar em consideração que Jesus, ele ainda está falando com Nicodemos. Essa passagem aqui, ela continua ainda o diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. Então, qual que é a cabeça de Nicodemos ali, aquele fariseu? Que o Messias, quando viria, ele viria para os judeus. Certo? E aqui nós vemos, quando Jesus fala que veio, que Deus amou o mundo de tal maneira, talvez isso conflitou um pouquinho a mente de Nicodemos. Lembra que eu até fiz uma brincadeira, né? Que ele estava mais perdido que Adão no dia das mães. Aqui agora ele continua mais perdido ainda. Porque como assim? Deus amou o mundo? Nós somos a nação escolhida. Nós somos Israel. Talvez ele poderia ter dito isso. Mas veja, nós somos batistas reformados, consequentemente nós somos aliancistas e entendemos as Escrituras de modo que Deus trabalha por meio de pactos. Então, quando Deus ele chega para Adão e Eva, na verdade para Adão, desculpe, ele fala, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dela, certamente você irá morrer. Certo? Então, Deus ele estabelece uma aliança, um pacto com Adão. Se você comer dessa árvore, você morre. Se você não comer, você vive. E aí então nós sabemos a história que depois Adão e Eva, eles comem desse fruto. E eles são agora transgressores da lei de Deus. E agora eles foram contaminados pelo pecado. E aí então toda a sua descendência está debaixo da depravação total do ser humano. E aí em Gênesis 3,15, nós vemos ali o próprio Evangelho. Quando o texto diz que viria aquele que irá pisar na cabeça da serpente. Então ali nós temos o pacto da graça sendo revelado, porém não estabelecido. E aqui é o que nos diferencia dos presbiterianos, porque eles compreendem que em Gênesis 3,15 o pacto da graça é estabelecido. Nós entendemos que ali foi revelado. E por etapas sucessivas, progressivamente, ele é estabelecido somente na nova aliança com Cristo. Ok? Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque todo Israel que não está em Cristo, ele está sob a condição do pacto de obras. Todos aqueles que confiam única e exclusivamente em Cristo, eles estão no pacto da graça. Então, essa ideia de que Deus ele tem um trato específico com a nação de Israel, não é a forma correta de interpretar as Escrituras. E aí nós vemos, porque Deus amou o mundo, então nós sabemos que aqui é um amor salvífico, que esse mundo, ele não é literal, certo? E aí nós precisamos também levar em consideração duas coisas. Há dois tipos de interpretação para essa palavra mundo. Alguns teólogos, eles afirmam que Cristo, quando ele morre na cruz, ele tem a potência de salvar o mundo inteiro, mas ele é eficazmente aos eleitos, a sua morte. Porém, eu prefiro entender que aqui, Deus amou o mundo no sentido de todos os povos, tribos, raças e nações. Em todos os lugares haverá eleitos do Senhor.
Todo lugar que confessa Cristo, então ali você encontra um eleito. Não importa em qual região ele esteja, não importa qual etnia ele seja, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele crê e confessa que Cristo é o Senhor da sua vida, então ele é um eleito do Senhor. Ok? E aí então agora vem a palavrinha de tal maneira, em algumas traduções diz assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito. Algumas traduções ela vai dizer assim. Esse tanto, ele não deve ser também entendido como intensidade. Então, porque a terra é gigantesca, então há bilhões de pessoas, então esse foi o tamanho do amor. Não. A ideia, o advérbio, ele deve ser interpretado de modo, ou seja, Deus amou o mundo de modo que. Por que esse de modo? Porque é um mundo que está caído. É um mundo depravado. Então o amor de Deus, ele transcende a nossa intelectualidade. Porque ele está olhando para um mundo perverso, um mundo mau. E ele ama aquele que será feito seu eleito. Por isso que essa tradução que nós trabalhamos, para mim ela é uma das melhores, porque ela trabalha exatamente assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Agora, embora essa parte ela não deve ser entendida como intensidade, no sentido de observar todas as pessoas, mas quando nós olhamos para o caráter da obra de Cristo, aí então nós enxergamos a intensidade. E nós vamos trabalhar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí veja só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos trabalhar essa parte também aqui, deste versículo. Deus, ele dá o seu Filho quando este é levantado na cruz do Calvário. Se nós observarmos na aula anterior, quando o irmão Leonardo fez a exposição, no versículo 15, fala sobre a serpente que era levantada. E aí todo israelita que olhasse para a serpente seria curado da enfermidade, porque eles estavam sendo picados por cobra. Aqui o contraste é o seguinte, nós fomos picados pelo veneno do pecado. E agora com os olhos da fé, olhando para Cristo, então nós somos curados. E essa palavrinha unigênito. Por que unigênito? Se nós somos filhos de Deus também. Porque Cristo, ele é único em essência, consubstancial ao Pai. Ele é igual ao Pai. Ok? Vou pedir para alguém abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque logo em seguida ele vai dizer assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem são essas pessoas que crê? Efésios 2, 8. Quem abriu pode ler, por favor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Rafa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso em aulas anteriores. Então, graça e fé são dois pronomes femininos, e o isto é um pronome neutro. Então, o que significa? Que tudo aquilo que foi dito anterior ao isto não vem de nós. Então, a graça não vem de nós, a fé não vem de nós. Ela é um dom gracioso de Deus. Então, por que nós devemos entender que esse amor aqui é um amor salvífico? Porque Deus amou o mundo. E esse mundo não pode ser interpretado literalmente. Não pode entender que sejam todas as pessoas. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. São todos aqueles que nele crê. Esse é o mundo pela qual Cristo morreu. Em todas as nações. Em todos os povos, raças, tribos. Mas são aquelas pessoas que crê, e essas pessoas que crê são aquelas pessoas na qual Deus outorgou fé em nós. Ele colocou a fé em nossos corações. Por isso nós cremos.
Então não pode ser todas as pessoas, porque se são todas as pessoas, nós somos universalistas. E aí, depois, na última parte deste versículo, vai dizer assim, ó, mas tenha a vida eterna. Ele não está dizendo aqui, ó, mas tinha vida eterna. Ou terá vida eterna. Não é passado, não é futuro. É presente, o verbo está no presente. O que isso significa? Que aqueles que estão em Cristo, eles já estão experimentando a eternidade agora. Nós não precisamos morrer para então passar a eternidade com Cristo. Nós já estamos passando a eternidade com Cristo agora. Ok? Alguém também, por favor, Daniel 12, versículo 2. Porque ele vai dizer assim, mas tem a vida eterna. Que vida eterna é essa? É do mundo que há de vir também. Então vamos lá, alguém lê para mim, por favor, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então percebe que a palavra tenha, ela traz uma ideia de nós estarmos vivendo a eternidade no presente, mas também exprime, na sequência, quando fala de vida eterna, também naquilo que há de vir. Então nós estamos vivendo e iremos viver também ao mesmo tempo naquele mundo que há de vir. Em novos céus e nova terra. Ok? Então, diante de todo esse cenário, do versículo 16, nós entendemos que a justificação, ela não é pela lei. O texto não diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que praticam a lei, é isso? Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles realizam boas obras. A justificação, na verdade, ela é pela visão da serpente, ou seja, é a fé em Cristo. Sabendo que a fé, ela é um dom de Deus, que foi outorgado para os seus eleitos. Então a origem da justificação, ela está no amor de Deus. E aí vamos nos aprofundar um pouquinho mais ainda. Então, por que essa mensagem ela tem o tema de a obra extraordinária de Jesus Cristo? Ela é extraordinária por causa da sua procedência. O amor de Deus, ele é eterno e incondicional. Eu citei aqui 2 pactos, certo? Pacto de obras, pacto de graça. Mas ainda poderia falar um terceiro pacto, pacto de redenção, que é aquele acordo trinitário, ou seja, com as 3 pessoas da Trindade, na eternidade, eles decidem nos salvar. Então, a isso nós chamamos de pacto de redenção. O Cordeiro, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. E o que Deus, ele olhou para nós e enxergou, a não ser pecado? Então não é pelas obras, não é pelos nossos méritos. É de modo incondicional. De onde que vem esse amor? Senão do próprio Deus. Ele é a fonte inesgotável do amor. Qual é o tamanho desse amor? Será que nós podemos mensurar o tamanho desse amor? Esse amor, ele vai de Adão até o último homem eleito. Ele transcende os povos, nações, raças, tribos. É uma obra extraordinária por causa da sua amplitude. Não é restrito a Israel, mas é a todos aqueles que creem e confiam em Jesus Cristo. Agora, o que fez Deus amar o mundo? Quando ele olha para esse mundo, o que faz ele amar? Se não seus próprios decretos. Por isso que agora somente a ele. Quem Deus amou?
Será que são todas as pessoas mesmo, como muitos arminianos dizem? Existe até um livro chamado Por Quem Cristo Morreu, de um herege. E aí ele vai pegar algumas falas de Charles Spurgeon. Ele vai dizer que Cristo amou todas as pessoas. Mas, se Deus ele ama salvificamente todas as pessoas, então todas as pessoas são salvas. No inferno não haverá ninguém que foi amado por Cristo. Essa obra é extraordinária por causa da sua dádiva. Cristo, ele é o pão da vida. Ele é aquele maná do céu que desce para alimentar aqueles famintos pecadores. Ele é a água da vida. Ele é o cordeiro substituto. A sua dádiva exprime também a ideia do pacto de graça. Ele veio, o Verbo foi encarnado. Ele esteve entre nós. Ele andou conosco. Ele morreu por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou por nós. E agora ele está governando sobre tudo e sobre todos. Em favor de nós. Ele não foi poupado pelo seu Pai. Vou usar um exemplo aqui do nosso irmão Marcelo. Ele tem 3 filhos. Tenho certeza que se você chegasse para ele, olha, se você estivesse numa situação agora de vida ou morte, você teria que... Algum dos seus filhos teriam que morrer. Qual que você escolheria? Ele não iria escolher nenhum dos 3 filhos. Eu tenho certeza que ele morreria pelos 3. Eu não perguntei isso para ele, mas eu sei que ele morreria pelos 3. Por que eu sei? Porque agora eu também sou pai. E eu morreria pelo Lucas. Só que aqui, nós estamos vendo Cristo não sendo poupado pelo seu próprio Pai. O amor de Deus transcende qualquer entendimento nosso. E ainda assim, Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus por isso. Como que Deus Pai ele nos deu o Filho? Ele veio se humilhando. Ele foi cuspido, caluniado, pisoteado. Tudo isso por amor à vontade do Pai. Nós não conseguimos compreender que amor é esse. O nosso amor ele é corruptível. O nosso amor ele é falho. Mas quem é que pode subornar e corromper o amor de Deus? Então nós percebemos que a dádiva dessa obra é que a cruz, ela não é a causa do amor de Deus por nós, mas ela é o resultado deste amor. Quando é que Deus nos deu o Filho? Já na eternidade. A sua providência. Isso nos mostra algo que nós não conseguimos nem explicar, porque é algo que você nem existia quando Ele amou você. E se você existisse, ao olhar para as suas obras, o certo seria condenar você. Mas Ele te amou.
Então, essa obra ela é extraordinária por causa da sua oportunidade. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que guarda a lei. Deus amou o mundo de tal maneira para que vocês sejam eticamente sadios. Deus amou o mundo de tal maneira para que nós sejamos religiosos. Deus amou o mundo de tal maneira para que você seja sincero. Olha, ele acredita dessa forma, mas ele é sincero no seu coração. Deus não espera a sua sinceridade. Não somente a sua sinceridade, que a sua sinceridade ela pode ser cega. Deus amou o mundo de tal maneira para que você pratique boas obras. Deus amou o mundo de tal maneira para que nós amamos a si mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Essa é uma verdade que traz, por consequência, a exclusão daqueles que não crê. Então, há muitas pessoas que não creem no Evangelho. E a oportunidade que nós temos é de anunciar o Evangelho a essas pessoas. Pregar somente Cristo a essas pessoas. Para que Deus tire os corações de pedra e coloque corações de carne para que essas pessoas possam experimentar aquilo que nós estamos experimentando agora. Amém. Mas o que é crer? Nós precisamos entender o que significa crer. Você acreditar nessa verdade do Evangelho. Você precisa apropriar-se da verdade do Evangelho. Ou como diriam os pentecostais, você precisa tomar posse dessa verdade. E descansar nessa fé salvífica. Queridos, essa obra é extraordinária por causa da oferta que ela nos oferece. Vida eterna. Nós sofremos, passamos por aflições. Hoje mesmo, minha mãe acabou de perder o irmão dela, meu tio. Ela ficou bem triste. Estava chorando. O lugar que nos espera não haverá mais choro. Não haverá mais morte. Só haverá alegria e vida para todo sempre. Esse foi só o versículo 16, tá? Versículo 17. Deixa eu só ver que hora que é, porque eu nem coloquei o cronômetro aqui. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, nós precisamos compreender duas coisas aqui. Que a obra de Cristo, ela pode ser dita de duas partes. A sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Então a primeira vinda de Jesus Cristo é essa aqui, ó. Porque porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Deus enviou a sua primeira vinda, certo? Aí veja só, não para que julgasse o mundo. A primeira vinda de Jesus Cristo é uma vinda na qual ele vem como servo sofredor. Quando ele vai lá para Jerusalém, eles querem colocar ele como rei, mas ele não aceita isso, ele sai pela tangente. Então, na verdade, ele veio aqui para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquela oferta. Ele veio para ser sacrificado. A segunda vinda dele, e aí sim agora, ele vem como rei que está governando sobre tudo e todos. Não é que ele vai governar, ele já está governando, mas agora ele volta como juiz. E todos aqueles
que não crê, conforme João 3,16, todos aqueles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde nunca se apaga. A saber, o inferno. O resultado dos descrentes é tão somente a condenação eterna. Então, nesse primeiro momento, ele não vem ainda como juiz. Por isso que o texto está dizendo aqui, olha, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. E aí as pessoas pegam essa parte aqui e distorcem ela. Tá vendo? Se nem Jesus me julgou, como é que você vai me julgar? Você não foi julgado ainda, seu miserável. Mas você vai ser julgado ainda, calma aí. Calma, não precisa você ficar afobado. Calma, você vai ser julgado sim. Eu quero que não seja, né? Mas se você for também, eu vou glorificar a Deus, seu incircunciso. Bullinger, ele era um reformador também, e ele disse que na primeira vinda de Cristo, é aquilo que nós estamos experimentando, chamado de tempo de graça e de misericórdia. É tempo de nós evangelizarmos pessoas, falarmos do amor de Cristo. Que Mateus ele vai dizer, porque haverá um tempo que não há mais tempo. O tempo é agora. Então amanhã, não, é hoje, o amanhã não existe. É agora. Se você tem a oportunidade de falar do Evangelho, é agora, não é amanhã. O amanhã não pertence a você. O amanhã pertence a Deus. Martin Butzer, ele concorda com isso, então ele diz que essa palavra, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse, ela deve ser entendida como se, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Então, uma tradução poderia ser dessa forma também. E aí veja só a parte B, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como é que o mundo foi salvo por ele? Você não foi salvo porque os soldados romanos bateram em Jesus. Não foi por causa que colocaram uma coroa de espinho nele. Você foi salvo por ele por causa que ele se entregou como sacrifício. E no momento de que ele se entrega como sacrifício, ocorre aquilo que nós chamamos de dupla imputação. Já ouviram falar essa expressão? O que significa? Imputar tem um sentido forense. Se alguém da área do direito vai entender o que eu estou falando. É algo judicial. Então, quando o promotor de justiça ele está querendo condenar o réu, ele vai e imputa crime sobre eles. Então, é acreditar algo na conta de alguém. Quando Cristo ele é posto na cruz do Calvário, os nossos pecados são imputados nele. Por isso que a palavra vai dizer que ele se fez maldição por nós, porque os nossos pecados foram imputados sobre ele. Em contrapartida, a justiça de Cristo, ela foi imputada sobre nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles foram justificados. Esse é o estado daqueles que estão confiantes em Cristo. Nós estamos agora justificados. Não há mais condenação para nós. Queridos, nós devemos fazer aqui agora algumas aplicações sobre tudo isso. Porque nós entendemos essa obra extraordinária de Cristo. Um amor que nós não conseguimos explicar em palavras. Mas o ponto é que esse plano de Deus não é que foi um dos melhores. Foi o melhor plano que ele poderia ter feito. Por amor. Como que nós temos experimentados esse amor de Deus em nossas vidas?
Como é que você demonstra isso? É indo para a igreja e passando o tempo todo no celular? É negligenciando a sua esposa, os seus filhos? É negligenciando o culto ao Senhor? O culto doméstico? A evangelização? Como nós podemos testificar que de fato nós somos alcançados por esse amor? Como que nós podemos dizer, olha, eu experimentei esse amor, se na minha vida não há nenhum tipo de mudança? Será que eu não estou apenas convencido de que o que o Cristo fez por mim foi bonito, mas eu nunca experimentei isso na minha vida? A esperança para nós, queridos, a cruz de Cristo faz com que nós somos justificados, novas criaturas. Aqueles que creem em Cristo, eles são justificados, ao contrário daqueles que não creem, que eles receberão a justiça. Não é a mesma coisa. A justificação nos levará à eternidade, enquanto a justiça nos levará à condenação eterna. Nós temos, em todo tempo, que testificar essa obra extraordinária que Cristo realizou, com nossas ações. Então, pelas obras, não. Mas as obras evidenciam que você, de fato, é um eleito do Senhor. E aí, queridos, nós precisamos também entender, com isso, que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos perecer. Que nós podemos descansar no Senhor. Porque sabemos que nós não somos por Ele julgados, mas nós fomos salvos por Ele. Agora, isso não é uma estratégia para você falar, já que eu não sou condenado, já que eu não serei julgado, então vou cruzar meus braços e vida que segue. Esse descanso é um descanso diferenciado. As pessoas até fazem aquele tipo de piada, né? Olha, se vocês acreditam na predestinação, por que vocês evangelizam? Já ouviu isso? Eu escuto várias vezes isso daí. Mas quando eu sei que existem os eleitos do Senhor, isso não me desmotiva. Na verdade, isso me motiva. Porque eu sei que tem pessoas que vão crer no Evangelho. Isso me dá força, me dá esperança. Me dá aquela oportunidade que nós estamos falando aqui agora. Eu posso pregar para as pessoas, porque certamente haverá um eleito do Senhor ali. E ainda que não haja, se eles forem condenados, serão para a glória de Deus também. E nós precisamos entender se realmente nós cremos na oferta do Evangelho. Será que nós já estamos vivendo a eternidade com Cristo? Você poderia dizer, olhar para você agora, nesse exato momento, e falar assim, olha, eu já estou vivendo a eternidade com Cristo. Eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu estarei no seio de Abraão descansando. Você poderia dizer isso? Essa é a certeza que todo crente deve ter. Por isso que nós não tememos a morte. Nós sabemos que se nós morrermos agora, nós estaremos com o nosso Pai Celestial. Nós vivemos para a glória de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Queridos, que nós tomamos por verdade essas afirmações e reconhecemos essa obra extraordinária de Cristo por nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.